Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 26, e vamos do verso 26 ao verso 35 hoje. Gênesis 26, de 26 a 35. Ouçamos a leitura da palavra de Deus. Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Isaque perguntou: por que vocês vieram à minha presença se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram: achamos água. Ao poço Isaque deu o nome de Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus, que Ele queira aplicar o seu ensinamento ao nosso coração. Nós vamos orar, como sempre fazemos, pedindo que o Espírito Santo que inspirou essas palavras, ilumine o nosso coração para compreendê-las e, de alguma forma, saber como elas se aplicam para nós hoje. Te damos graças, ó Deus, pela Escritura, pela revelação dos Teus pensamentos, dos Teus propósitos e planos. Nós te damos graças porque Tu és bom e envias o Teu Espírito para nos ajudar a entender as coisas espirituais, porque o homem natural não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza agora na exposição da Tua palavra. Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui presente e que nos acompanha também pela internet. Nós pedimos, ó Pai, que Tu concedas a cada um conforme a necessidade e que Tu recebas toda a glória nessa manhã. Abençoa todas as igrejas que em todo lugar se reúnem hoje para celebrar o Teu nome e para Te adorar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos no capítulo 26 do livro de Gênesis, que é um capítulo que se ocupa com um pedaço da história de Isaque, o filho de Abraão, especialmente durante o tempo que ele viveu na terra dos filisteus. Isaque é uma figura que, comparada com seu pai Abraão e seu filho Jacó, meio que fica na retaguarda. A Bíblia não gasta tanto tempo com ele como quanto com Abraão e posteriormente com Jacó. É um homem pacífico, seu período de patriarcado decorre sem muitos acontecimentos dignos de registro, e talvez o capítulo mais importante é esse aqui, 26, e metade do 27, onde nós temos aquele episódio famoso em que ele acaba abençoando Jacó, quando ele queria, na verdade, ter abençoado Esaú. Mas chegaremos lá. Hoje nós vamos nos deter aqui nesse episódio interessante em que os filisteus procuram Isaque para fazer uma aliança de paz depois de todo o conflito que promoveram e toda a confusão que promoveram na vida de Isaque, conforme vimos no início do capítulo 26. Hoje nós veremos essa aliança e veremos que tudo isso está dentro daquelas bênçãos que Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes, de abençoá-los, protegê-los, cuidar deles e, finalmente, lhes dar
aquela terra, a terra de Canaã, que era a terra das suas peregrinações. Moisés começa o registro desse episódio com a narrativa da saída dos filisteus, na verdade, do rei dos filisteus, da cidade de Gerar, para fazer uma visita aonde Isaque estava, que é aí o verso 26. Abimeleque, que era o rei dos filisteus, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaque. Ele veio aonde Isaque estava, levando consigo os representantes do seu povo. Esse Austate, ou também Ausate, conforme a tradução que você tiver aí, era o amigo e conselheiro pessoal do rei. E comandante do seu exército era Ficol. Já fazia mais de 60 anos da primeira aliança que os filisteus haviam feito com Abraão. Portanto, esses aqui não são os mesmos protagonistas. Se você der uma lida lá no capítulo 21, você vai ver da aliança que foi feita de Abraão com os filisteus, com Abimeleque e com Ficol. Só que já se passaram mais de 60 anos, não são os mesmos. Provavelmente Abimeleque e Ficol eram títulos como Faraó. E indica a posição e não a pessoa. Então, todo rei dos filisteus era chamado de Abimeleque, e todo comandante do exército era chamado de Ficol. Então, são outros personagens, não são aqueles mesmos com quem Abraão tinha feito um pacto, mas ocupam a mesma função, Abimeleque e Ficol, e aqui essa outra figura, de quem a gente nada sabe, que é o Austate, ou Ausate, que era amigo e conselheiro pessoal. Com certeza, esse Abimeleque e esse Ficol, que eram, na época de Isaque, respectivamente rei e comandante dos exércitos filisteus, sabiam da aliança antiga que tinha sido já feita com Abraão e que incluía um poço naquela região ali. E essa saída deles de Gerar, que era a capital dos filisteus, para onde Isaque estava, que era Beceba, já demonstra uma disposição, uma inclinação e uma boa vontade de procurar uma aliança de paz com Isaque. E Isaque, naturalmente, está querendo saber qual o motivo dessa visita inesperada, não é? Isaque pergunta, verso 27, por que vocês vieram à minha presença se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? A visita não foi planejada, meio que pegou Isaque de surpresa, e ele queria saber o porquê daquele contato. O que é que os filisteus foram lá fazer em Beceba, o rei dos filisteus, junto com o comandante do exército? O que é que eles foram fazer lá em Beceba para conversar com Isaque, para esse encontro com Isaque? Afinal de contas, Isaque não era odiado por eles, é a pergunta que ele faz aqui, não é? Vocês me odeiam. E Isaque tinha motivos para pensar assim, porque os filisteus, durante o tempo em que Isaque tinha perambulado pela terra deles, haviam entulhado os poços, haviam roubado poços, e finalmente o próprio Abimeleque, esse mesmo aqui, o havia expulsado da terra, mandou que ele fosse embora, porque ele tinha se tornado poderoso demais. E essas atitudes claramente demonstravam que havia uma animosidade dos filisteus contra Isaque. De repente, agora, a situação reverte. Eles chegam lá de surpresa para fazer em Beceba uma visita a Isaque. A resposta que eles dão a Isaque é muito interessante e é o cerne aqui do capítulo. A pergunta é: o que é que vocês vieram fazer aqui se vocês têm raiva de mim e me expulsaram da terra de vocês? Eles dizem aí no verso 26 que eles viram claramente que o Senhor era com Isaque. Início do verso 28, eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com vocês. E lá no final do verso 29, você é o abençoado do Senhor. Os filisteus sabiam o nome do Deus de Isaque. Aqui no hebraico, Senhor é Yahvé, que é o nome pelo qual Deus se revelou a Abraão e é o nome do Deus da aliança. E isso se explica pelo fato de que Abraão passou muitos anos ali na região dos filisteus. E Abraão era profeta, era pregador,
ele falava a respeito do Deus da aliança, o Deus que havia aparecido para ele, e havia um certo temor de Deus entre os filisteus também, que conheciam o Deus de Abraão pelo nome. E agora Abimeleque e Ficol usam o nome de Deus para se referir a Isaque e dizer assim: nós estamos vendo claramente que Yahvé, o Deus do seu pai, o Deus da aliança, é com você. Estamos vendo isso com você. E eles perceberam, não é, que de fato o Deus de Abraão estava com seu filho Isaque por algumas razões. Primeiro, pela prosperidade de Isaque. Isaque tinha prosperado, tornou-se talvez até mais rico do que o próprio Abraão. Segundo, pelo fato de que Isaque sempre achava água. Isaque era um cavador de poços. Onde ele cavava, ele achava água. E naquela região, aquilo ali era quase que miraculoso. Pelo tamanho das suas riquezas, do seu rebanho, quantidade de servos, tudo a seu serviço, tudo aquilo indicava que Isaque era de fato abençoado por Yahvé. O Deus de Abraão estava com Isaque. Portanto, eles começaram a pensar que era melhor ter uma aliança de paz com Isaque, não é? Era melhor ter uma aliança, em vez de ter aquela atitude de hostilidade. Não, pensando bem, olha a riqueza do homem, olha o poderio militar dele, olha como Deus tem, e Yahvé tem abençoado Isaque. Então, eles dizem aqui, nós pensamos que seria bom, conversaram entre si, né? Disseram, rapaz, vamos fazer uma aliança. Pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Embora não esteja escrito, não é difícil imaginar que eles também temiam o poderio militar de Isaque e a influência comercial que ele tinha em Canaã, devido ao tamanho do seu clã, né? Devido ao tamanho da tribo de Isaque. E então eles não queriam se ver lutando contra Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, foi mais ou menos esse o raciocínio, dizendo, é melhor a gente ser aliado de Isaque, porque o Deus de Isaque é poderoso. Ele é Yahvé, é o Deus da aliança, é o Deus de Abraão, um Deus da prosperidade. Isaque se tornou uma ameaça comercial, financeira, política, militar, tal o seu tamanho, então vamos fazer paz com ele. E é isso que eles propõem a Isaque, um trato, um acordo de não hostilidade baseado em um juramento. Verso 29, você jura, queremos fazer uma aliança com você, final do verso 28, você jura que não nos fará mal. É isso que eles querem, eles têm receio de que agora o jogo vire, porque eles tinham perseguido Isaque, mas agora Isaque chegou num ponto que, se quisesse, poderia virar o jogo em cima dos filisteus. No Antigo Oriente, um juramento, como é proposto aqui, selava definitivamente a questão. E havia muitos tipos de juramentos, alguns dos quais nós já vimos aqui no decorrer da história dos patriarcas. Aqui não é dito que tipo de juramento exatamente Abimeleque queria que fosse feito, mas em si ele consistia em Isaque prometer que não faria mal aos filisteus. É isso que eles vão buscar ali, essa promessa, esse juramento de Isaque, de que Isaque não vai fazer mal para eles. Isso quer dizer que Isaque não vai tomar as terras, que ele poderia tomar se quisesse, não vai tomar os poços, poderia tomar se quisesse, que Isaque não vai fazer guerra contra eles, poderia fazer se quisesse, não iria dificultar o comércio e as transações financeiras, Isaque poderia fazer isso se quisesse. Em outras palavras, está implícito que Isaque havia se tornado poderoso a um ponto de trazer esse receio e esse desejo dos filisteus de fazer a paz com ele. Agora, quando Abimeleque fala, ele parece esquecer cinicamente, eu não sei se a gente está julgando Abimeleque, mas ele parece cinicamente esquecer todo o mal que tinha feito para Isaque. Ele diz aí no verso 29, jure que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas somente o bem, e o deixamos ir em paz. Isso não reflete bem o que nós já vimos até agora. O que é que acontecia? É que os filisteus, sim, deixaram Isaque morar na terra deles por um tempo, era um período de fome, Isaque estava passando dificuldade,
lá na região de Gerar havia espaço, os filisteus deixaram que Isaque ficasse, o homem começou a prosperar, ele começou a plantar num campo, Deus fez a colheita prosperar 100 por 1, ele plantava 1, colhia 100, rapidamente Isaque enriqueceu, tornou-se forte em todos os sentidos, e aí os filisteus começaram a ficar com medo dele, começaram a entulhar os poços que Isaque havia reaberto, que seu pai Abraão havia descoberto, e a tomar os poços novos que Isaque estava abrindo. E finalmente Abimeleque chegou e disse: vai embora, você já se tornou grande demais e a gente não quer você perto de nós. Então, depois de ter tornado a vida de Isaque um verdadeiro inferno, ele chegar e dizer: nós nunca fizemos mal a você, mas somente o bem, e o deixamos em paz, é um cinismo, não é? Sem proporção, não é? Ele está... Ou então é uma autoilusão tão grande, não é? Às vezes as pessoas fazem o mal e pensam que estão fazendo bem, né? E quando alguém pergunta: mas isso que você disse, isso que você falou, não, eu só estava fazendo bem, eu só deixei em paz, nunca fiz nada de mal, nunca fiz nada de errado. Abimeleque, embora tivesse algum temor do Senhor, tinha uma ética pagã, que são duas coisas diferentes, né? Conhecer a Deus e viver de acordo com a vontade de Deus. Abimeleque tinha conhecimento de Yahvé, mas a ética dele era pagã. Era uma ética de hostilidade mesmo, e da força e do poderio. Só não teve guerra por conta da disposição pacífica de Isaque, porque toda vez que os filisteus entulhavam um poço, Isaque ia mais além, cavava outro poço. Os filisteus chegavam, tomavam o poço, ele ia mais além, fazia outro. Só não teve guerra por isso. Não foi porque os filisteus trataram Isaque muito bem. Agora, Isaque, ele não levou agora em consideração essas coisas, e ele está disposto a fazer o juramento com os seus ex-inimigos, não é? Está disposto a entrar num acordo de paz com eles. E aqui nós temos um exemplo de não retaliação. Alguém que foi perseguido, alguém a quem o mal foi feito, de quem os direitos foram tirados, os poços eram de quem cavava ou de quem achava, mas aqui Isaque não leva nada disso em consideração e nos dá esse exemplo de não retaliação, de paciência, de um espírito de mansidão e de confiança em Deus, porque ele então está disposto a aceitar aquela proposta de paz. Aqui nós vemos também o cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão, logo que o chamou em Ur dos Caldeus, muitos anos atrás, passados, de abençoá-lo e a sua descendência. Abimeleque talvez conhecesse os termos dessa promessa, dessa aliança, por conta da influência de Abraão naquelas terras, como eu já falei, e talvez soubesse o que fora dito, de que Deus haveria de abençoar quem abençoasse Abraão e os seus descendentes. E Abimeleque queria estar entre aqueles que seriam abençoados por Yahvé, o Deus de Abraão e de Isaque. E isso fica claro porque, por conta do final do verso 30, onde ele diz assim: você é o abençoado do Senhor. Abimeleque vê isso, que Isaque é o abençoado do Senhor, e ele não quer estar em hostilidade contra o abençoado do Senhor. Ele quer ser amigo do abençoado do Senhor, não é? Porque quando Deus abençoa o seu filho Isaque, abençoa os seus amigos também. Então, ele quer, de alguma forma, ter alguma vantagem nessa aliança de paz. E a aliança, então, é feita, é a segunda parte do nosso texto, que vai aí do verso 30 até o verso 31. Isaque aceita fazer aliança. Verso 30, Isaque então lhes deu um banquete, comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, e Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nós temos que entender essa passagem à luz de tudo o que os filisteus tinham feito contra Isaque. E aqui nós vemos essa disposição, essa mansidão, essa paciência de receber quase que o pedido de desculpas, não é? Ou um reconhecimento de que as coisas não eram mais como eram antes da parte dos filisteus, e Isaque recebe tudo isso sem passar na cara e sem qualquer outra coisa. E assim ele releva todo aquele mal que os filisteus fizeram para ele. É claro, isso tem algumas razões, né, pela qual Isaque resolveu aceitar uma aliança de paz
da parte dos filisteus depois de tudo que aconteceu. Primeiro, ele tinha certeza de que aquelas terras, com seus poços, seriam dos seus filhos. Isaque confiava na promessa de Deus, e Deus tinha dito, darei essa terra, toda essa terra, que inclusive compreendia a região da Filístia, onde os filisteus moravam, a cidade de Gerar. Deus disse, darei toda essa terra a vocês e aos seus descendentes. Isaque confiava nisso, por isso ele não queria conquistar aquelas terras pelo poder militar. Era alguma coisa que ele iria receber da parte de Deus. Deus é que daria aquilo. Por isso ele sempre estava disposto a ir mais adiante. Não quer começar uma guerra, como Abraão também não quis começar uma guerra, em várias ocasiões, porque confiavam de que um dia aquela terra seria dos seus descendentes, nos termos de Deus e mediante o poder de Deus. Segunda coisa, Isaque queria garantir um futuro tranquilo para os seus dois filhos, Esaú e Jacó. E ao fazer paz com os filisteus que dominavam aquela região, esse futuro de paz estaria garantido para os seus filhos. E, por último, como eu já disse, ele era homem com grandeza de alma e de coração, disposto a perdoar os inimigos e viver em paz com eles. Então, lhes oferece um banquete, que era assim que os juramentos eram selados, um banquete que era dado pelo anfitrião, e eles comeram e beberam a noite toda, uma grande festa, a gente imagina, e de madrugada, então, eles vão-se embora depois de jurar parte a parte, né? As duas partes juraram, como nós lemos aí no verso 31, e Abimeleque, Austate e Ficol voltam para a sua terra e se despedem como amigos. O acordo estava selado e a paz estava garantida, pelo menos para o futuro próximo, entre os filisteus e a descendência de Abraão. Só lembrando que esses filisteus aqui não são os mesmos filisteus que nós vamos encontrar no tempo dos juízes e de onde veio o gigante Golias, não é? Que é tão conhecido. É o filisteu mais conhecido, é o gigante Golias que enfrentou Davi. Ali já é outra raça, não é esse povo aqui. Não é esse povo aqui. Muito bem. A terceira parte do relato que Moisés nos traz, e que está ligada a tudo isso, é que no mesmo dia os servos de Isaque acharam um poço, o que era sinal evidente da bênção de Deus, porque não pode ter sido coincidência, não é? Nós não cremos em coincidência. E do jeito que Moisés escreve aqui, no verso 32, nesse mesmo dia em que foi feito o juramento e os filisteus foram em paz, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram, achamos água. Isso não pode ter sido uma coincidência, mas na providência de Deus aconteceu por alguns motivos. Para a gente entender essa passagem aqui, especialmente o verso 33, que Isaque deu o nome de Seba, que significa juramento, e por isso Beceba é o nome daquela cidade até o dia de hoje, Seba era o nome do poço, nós temos que lembrar que muito tempo atrás Abraão havia peregrinado naquela terra. O relato está aí, se vocês quiserem ver depois, capítulo 21, de 22 a 33. E Abraão tinha cavado um poço naquele lugar. Só que esse poço foi tomado pelos pastores filisteus, que eram servos do Abimeleque, pai do Abimeleque, que fez esse tratado aqui com Isaque. E Abraão ficou quieto, não reclamou, nunca disse nada. Mas um dia, quando fizeram uma aliança, Abimeleque, Ficol e Abraão disse, aproveitando que a gente está fazendo agora um pacto, esse poço aqui, ele é meu. Os pastores, seus pastores tomaram. Abimeleque até se fez de sonso, né? Disse, nunca ouvi falar nisso, não sei o que é isso. Abraão disse, não, esse poço é meu, seus pastores tomaram. Então, eu quero esse poço de volta. E ele deu 7 ovelhas, 7 cordeiras para Abimeleque, como parte do pacto que eles fizeram, e exigiu que Abimeleque dissesse que aquele poço era de fato de Abraão. E Abimeleque jurou. Então Abraão chamou o poço de Seba, ou Beceba, que significa poço do juramento. Os anos passaram, nós estamos falando de um episódio que aconteceu aqui 60, 70 anos atrás, os anos passaram, os filisteus entulharam esse poço, e é provavelmente esse poço que naquele mesmo dia os servos de Isaque descobrem. Achamos um poço e achamos água.
E agora, como era seu costume, Isaque dá o mesmo nome ao poço que seu pai havia dado. Nós já vimos no capítulo anterior, aliás, na mensagem anterior, que Isaque saía colocando os mesmos nomes nos poços que o seu pai havia colocado. E agora, então, ele nomeia o poço de Seba, o poço do juramento, por conta de honrar a memória do seu pai e também para mostrar a continuidade entre ele e o seu pai e também as circunstâncias históricas parecidas. Um juramento semelhante foi feito ali, uma aliança de paz foi feita ali. E essa é a origem do nome Beceba, que é o nome de uma cidade que vai se tornar muito importante na história dos israelitas, depois que eles ocupam isso aqui, vai se tornar um centro de peregrinação e de adoração, e finalmente lá vão colocar um centro idólatra, que vai ser denunciado especialmente pelo profeta Amós. Mas foi uma cidade onde Jacó vai viver durante muitos anos também. Muita coisa da vida de Jacó vai acontecer aqui em Beceba, como nós veremos mais adiante, se Deus permitir. Mas a descoberta ou a redescoberta do poço de Beceba, cavado por Abraão, é um sinal de Deus evidente, né? Do favor de Deus para com Isaque. Era Deus quem o sustentava e não os seus aliados. Era Deus que estava com ele e Deus aprovava aquela aliança que foi feita com os filisteus. É mais uma confirmação de Isaque como herdeiro de Abraão e que agora Isaque podia dormir em paz. Não tinha mais inimigos e o sustento estava garantido. Tudo isso num dia só. Que Deus bom, não é? Deus maravilhoso. No único dia, ficou sem inimigos e garantiu comida e bebida para toda a sua tribo com a descoberta daquele poço. Esse é o nosso Deus, o Deus da aliança, o Deus fiel. Isaque, então, renomeia o poço, como eu já disse, e essa é a origem do nome da cidade de Beceba. Por último, para não terminar numa nota muito gloriosa, nem tudo ia bem na família do patriarca. Verso 34 a 35. Quando Esaú, que era o filho mais velho, e o gêmeo, né, mais velho e predileto de Isaque, quando ele tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu, e essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Assim é a vida aqui nesse mundo, nesse vale de lágrimas. Por um lado, abençoado, cheio de prosperidade, paz com seus inimigos, descobrindo o poço para onde quer que se virava, mas tinha sempre o espinho na carne. Deus sempre vai permitir aflições, angústias e dores para que nós não pensemos que o nosso lar é em Canaã ou em Beceba, para que nós nos desapeguemos das coisas desse mundo e para que nós almejemos e desejemos aquelas coisas espirituais que Deus nos prometeu, o novo céu e a nova terra, a vida eterna que nos espera no final da carreira. Toda a vida, todos os homens de Deus da Bíblia, eles sempre tiveram alguma aflição, alguma angústia, alguma dificuldade. Lembramos do apóstolo Paulo, com seu espinho na carne, que tinha como objetivo lembrar da necessidade da graça de Deus e de viver na dependência de Deus. É o que acontece aqui com esse episódio narrado por Moisés, que serve de fechamento para esse ciclo na vida de Isaque. A partir daqui, Isaque vai para o pano de fundo, né? É Jacó que vai surgir, e serve como introdução e transição para a entrada de Jacó em cena, como nós veremos a partir do capítulo 27, não é? E vai confirmar realmente que Esaú não era digno de ser o portador das promessas. Muito bem, em que sentido essas mulheres se tornaram amargura de espírito para o casal Isaque e Rebeca? Coincidentemente, né, Esaú casou com a mesma idade do seu pai, 40 anos. Primeiro ele casou com duas mulheres. Quem tinha feito isso pela primeira vez foi Lameque, que era um descendente de Caim, fugindo assim da tradição monogâmica dos descendentes de Sem, da linhagem escolhida. Segundo, casou com duas cananitas. Elas são definidas aqui como sendo etéias ou hititas, que eram um dos povos pagãos que habitavam em Canaã. Eram mulheres idólatras tiradas de entre os povos de Canaã, coisa que Abraão tinha evitado que Isaque fizesse.
tinha mandado, inclusive, seu servo buscar uma esposa para Isaque, lá em Padã Arã, entre a sua descendência, entre os semitas, exatamente porque não queria que Isaque casasse com uma mulher cananeia, cananita, que morasse ali naquelas regiões, que tivesse aqueles costumes e aquelas religiões, para não contaminar a linhagem santa. Aí Esaú vai e faz exatamente o contrário daquilo que ele sabia que era o certo e que era a vontade do seu pai e que tinha sido a vontade do seu avô Abraão. Ele, além de casar com 2 mulheres, casa com 2 mulheres pagãs. E, com isso, traz idolatria para dentro da descendência e costumes pagãos e imorais para dentro da família. Não é à toa que o verso 35 termina dizendo que essas 2 mulheres se tornaram amargura de espírito. Uma velhice amargurada, uma velhice triste por conta das noras, dessas 2 noras, e por conta da atitude do seu filho do seu filho Esaú. Muito bem, vamos terminar, queridos. O que esse episódio, o que tudo isso aí poderia ensinar para os israelitas, lembrando sempre o contexto? Moisés está narrando essas histórias, escrevendo esses eventos para serem lidos e conhecidos pelos israelitas. E ao fazer isso, e isso foi feito quando eles estavam próximos a entrar na terra prometida, depois de terem vagado 40 anos no deserto, depois de terem saído lá do Egito, estavam agora à beira do rio Jordão, as campinas de Moabe, já prontos para atravessar. Essas histórias eram contadas com algum propósito. Eu creio que o primeiro deles era Moisés reafirmando que Deus haveria de dar aos israelitas aquela terra pelo seu poder, não pela força militar dos israelitas, mas até que não tinham mesmo, mas porque Deus estaria com eles. A história de Isaque, da dependência de Deus que Isaque teve, e como Deus lhe deu vitória após vitória, era um exemplo e uma inspiração para os israelitas que eram descendentes de Isaque e serviam o mesmo Deus. Segunda lição é que Deus poderia fazer com que até os inimigos de Israel fizessem paz com eles, reconhecendo a superioridade, a grandeza e que Deus estava com eles e que os israelitas, portanto, deveriam confiar em Deus à medida que eles partissem para a conquista da terra. Também que Deus haveria de suprir todas as necessidades deles, como também fez com Isaque. Nunca faltou um poço com água na vida de Isaque. Mesmo em tempo de seca e de calamidade, Deus sempre providenciava que o sustento estivesse ali. Também creio que Moisés queria reforçar alguma coisa que ele vai deixar muito claro quando ele vai escrever, especialmente Êxodo, Levítico e Deuteronômio, que os israelitas deviam manter a linhagem escolhida e santa de maneira pura e não se casar com pessoas estranhas à aliança, porque isso enfraquece a vida do povo de Deus. Isso traz mistura, e uma aplicação para os nossos dias é exatamente essa. Os cristãos, quando eles casam com pessoas que não são crentes, isso representa um enfraquecimento na vida da família, na criação dos filhos e na vida da própria igreja. Por isso que a palavra de Deus ela é muito clara quando recomenda que os crentes em Jesus casem com pessoas que tenham a mesma fé e que participem da mesma confiança em Deus, porque as dificuldades são muitas quando você é casado com alguém que não crê da mesma forma que você crê. E para nós as lições são muitas aqui, já tiradas ao longo da exposição. A primeira delas, a fidelidade de Deus à sua aliança em nos abençoar. Nós somos o povo, nós somos a continuação desse povo aqui. Nós somos os filhos espirituais de Isaque e de Abraão. A aliança de Deus com eles continua com a sua igreja e selada não pelo sangue de cabritos e ovelhas, mas pelo sangue precioso de Cristo. É o sangue da nova aliança que Deus tem conosco, mas é o mesmo Deus, Deus em quem nós podemos confiar que vai nos abençoar, que vai nos proteger e que vai suprir todas as nossas necessidades. Uma outra lição importante que nós podemos tirar para nós aqui é que o poder de não retribuir o mal que nos fazem
que é tão ensinado no Novo Testamento, a começar com o Senhor Jesus, que diz que temos que amar os inimigos. Se alguém quiser tirar a túnica, a gente dá a capa também. Se alguém obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Isaac viveu o Espírito de Cristo nesse sentido, ilustrou essa mensagem de Cristo nesse sentido, que é para nós também. Pessoas farão mal para nós, pessoas vão tirar o que é nosso, pessoas vão nos ofender, vão atacar nossa reputação. E aqui está a diferença entre nós e os que não são cristãos. Nós não vamos pagar na mesma moeda. Nós respondemos com bênção, com oração, respondemos com ajuda para essas pessoas, exatamente como Isaac fez aqui ao aceitar aquela aliança de paz com pessoas que o tinham prejudicado boa parte da sua vida. E por último aqui, essa passagem, ela lembra, é uma ilustração também de Provérbios 16, verso 7, onde está dito: se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Se os nossos caminhos são agradáveis a Deus, Deus faz com que até os nossos inimigos vivam em paz conosco. Inimigo aqui é o vizinho barulhento, é o colega de trabalho, enfim, né? Tem tanta situação em que a gente tem inimigos, mas se Deus se agrada de você, Ele faz com que até o seu inimigo tenha paz com você. Isso está ilustrado aqui, inclusive, na história de Isaac. Que Deus torne essa palavra viva em seu coração, no meu, e que alegre o seu coração nessa manhã, e que nós possamos servir esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso, fiel, que nos cuida e sustenta no meio das aflições e das dificuldades.